Olá, tudo bem? Gustavo Veda por aqui. E seja bem-vindo que eu quero te explicar e te contar um pouco mais sobre a mentoria RQV, Rotinas que Vendem. Então, antes de falar mais sobre a mentoria, antes de falar um pouco mais e detalhar mais sobre a mentoria, vamos para a tela aqui para me explicar algumas coisas importantes. Primeira coisa que, antes de falar sobre a mentoria, eu quero falar um pouco do cenário, do nosso contexto, e também o porquê que essa mentoria foi criada, né? O objetivo é, de fato, ajudar empreendedores especialistas ou vendedores especialistas, né? Porque para esse público aqui é importante que vendas é o combustível, tanto para os empreendedores especialistas, prestadores de serviço, e também para quem vende, trabalha numa empresa como vendedor e também é um vendedor especialista, né? É um vendedor, um consultor vendedor. Claro que vendas é o combustível e cada vez mais a gente precisa, é cobrado para vender cada vez mais, cada vez melhor, de preferência mais rápido para que a gente acelere a nossa lucratividade. Esses empreendedores vendedores podem estar em momentos diferentes, né, da empresa, dos negócios. Alguns deles não estão vendendo, alguns até que vendem bem, mas com um esforço muito grande, e alguns até vendem relativamente bem, mas não tem constância, sabe? Vende um mês, vende muito bem, aí passa 2 meses sem vender muito bem, aí o quarto mês vende muito bem, ou seja, não tem uma constância. O que acontece? Para um cenário que não está vendendo, né, para quem não está vendendo, seja um empreendedor ou um vendedor, muitas dúvidas acontecem, muitas dúvidas surgem, muita insegurança e principalmente vem aquelas perguntas. Bom, será que eu sou realmente bom para isso? Os resultados não acontecendo, começam a surgir essas dúvidas. Primeiro, dúvida do negócio, dúvida do produto ou do serviço e depois dúvida da pessoa. Será que eu realmente sou bom para isso? Ou será que eu vou ter que recomeçar por conta de não estar vendendo? E essas dúvidas travam e paralisam, isso é muito ruim. Já alguns empreendedores e vendedores que estão vendendo bem, mas com esforço muito grande, normalmente se encontram num momento de muito cansaço, estresse, alguns com sentimentos e sentindo algo muito próximo de um burnout, sabe? Estão quase entrando em parafuso e começa a vir alguns pensamentos do tipo, será que está valendo a pena tudo isso? Será que está valendo a pena esse esforço? E começa também alguns questionamentos. Já o cenário, né, o perfil de empreendedores que estão no perfil 3 aqui, que vendem muito bem, eles têm uma dificuldade de prever, né, de ter uma previsibilidade, né, de ter uma visão do futuro do seu negócio. Uma dificuldade muito grande de poder crescer e escalar o negócio, né? E normalmente, conversando com empreendedores, eu percebo que na maioria dos casos, a visão deles, olha, para que eu cresça, que eu tenha mais resultados, eu vou precisar de mais gente, mais pessoas. Só que isso, de fato, é uma meia-verdade, né? De fato, se você já tem seus processos definidos, enfim, com mais pessoas, você consegue fazer mais, mas naturalmente mais pessoas também quer dizer mais custos e automaticamente menos lucro. E por que tudo isso acontece? É exatamente porque existem 4 fatores, 4 blocos de situações por que isso acontece. Primeiro, e é isso que eu quero detalhar com vocês aqui, com você, tempo. Normalmente, esse perfil de empreendedores, seja que estejam na situação e no perfil 1, no 2 ou no 3, esses 3 momentos diferentes, eles acumulam muitas atividades e normalmente falta tempo para vender. Ou seja, eles não conseguem dedicar o tempo necessário que deveria ser colocado para vender. E normalmente a estrutura dessas empresas são a estrutura comercial muito enxuta, né? Ou seja, ou falta pessoas, ou você tem um perfil de pessoas que meio que faz tudo, sabe? Hora está atacando de um lado, hora está atacando de outro, hora está vendo vendas, hora está atendendo, hora está vendo serviço, que é natural em empresas com uma estrutura mais enxuta. Muitos também têm uma grande dificuldade de clareza e preparação. Nem sempre você sabe se o que você está vendendo, será que é o produto certo? Será que eu estou vendendo o produto certo, o público certo, da forma certa? E exatamente essa dúvida, essa falta de clareza trava, né? Além de deixar inseguro, trava para que você tenha uma performance de vendas ainda melhor. Só que o detalhe, né? O que você definiu talvez o ano passado não é uma certeza para agora, ou seja,
talvez se você precisa rever isso de forma constante e saber fazer uma análise rápida do público para o momento certo, no momento atual, o público para o momento atual, o produto para o momento atual, para que o público que você vai vender esse produto e a forma e o processo de vender esse produto. Isso acontece, precisa acontecer uma análise de forma constante por conta do cenário que muda muito rapidamente. E claro, existem a questão também de processos, né? Eu vejo muitas empresas, muitos empreendedores e vendedores se utilizando ainda de processos antigos de vendas. E eu falo para vocês, o que trouxe o teu negócio, os teus resultados, as tuas vendas até aqui, não garante o sucesso futuro, porque o cenário é extremamente dinâmico, muda toda hora, vendas é algo que está mudando constantemente, e isso é uma coisa que tem que ficar muito atento. Nem sempre tem processo de venda muito claro na empresa, né? Eu vejo muitas empresas ainda acostumadas a fazer uma venda mais reativa, ou seja, se a pessoa vir até nós, a gente consegue fazer bons trabalhos, executar as vendas. É uma forma de vendas reativa. Mas muitas vezes, dependendo do cenário e do momento que você está, é preciso também desenvolver as vendas ativas. Você ir atrás do público que você quer atender, que você quer vender o seu produto, e precisa ter estratégias para isso, né? Muitas vezes eu também percebo que faltam rotinas que garantam o que seja feito, o que precisa ser feito. Em vendas, existe uma máxima que eu defendo, que fazer o seu melhor não é suficiente muitas vezes. É importante que você faça o que precisa ser feito. E quando você implementa rotinas no seu negócio, isso ajuda muito. E também vejo que muitas empresas ainda não automatizaram rotinas de vendas. E tudo fica dependendo muito de uma presença, da presença, do tempo do empreendedor ou do vendedor. Isso faz com que você não consiga acelerar, não consiga escalar. E isso tem a ver com o seu processo, o teu processo atual. Se não permitir isso, realmente você vai ter grandes dificuldades de acelerar suas vendas. E também tem a questão do indivíduo, né? Da pessoa, né? Do vendedor, do empreendedor. Principalmente os especialistas, porque o especialista é apaixonado no seu serviço, apaixonado no seu produto. Ele é muito mais conectado e apaixonado no seu produto do que no seu cliente. Ou seja, ele conhece, né, todos os detalhes dos detalhes do produto, mas se eu fizer algumas perguntas com relação quais são os problemas e desafios do cliente, muitos deles gaguejam e não conseguem ter clareza sobre isso. Isso atrapalha demais as vendas no momento atual. Muitos empreendedores e vendedores adoram falar assim, ó, o que eu estou vendendo, como, ó, o que você tem que fazer, como você tem que fazer e depois explicam o porquê. E é exatamente isso que eu sugiro que você, dentro do seu discurso, da sua abordagem comercial, você faça uma mudança. Você primeiro tem que explicar para o teu cliente o porquê ele precisa daquela solução, do seu serviço. Depois você explica como que ele já pode ter alguma vitória e ele já pode ter alguma clareza sobre como aquela situação, aquele problema, ele poderia resolver para que ele tenha desejo e interesse em poder conversar com você e você apresentar o que para ele. Quando você inverte essa estrutura, você começa sempre explicando o porquê precisa de você, precisa do seu produto, precisa do seu serviço. O processo de vendas ele acontece de uma maneira com uma fluidez maior. E é exatamente por isso que é importante que você pense em implementar rotinas que vendem na sua empresa. As rotinas podem te ajudar a garantir a tudo que você precisa fazer seja feito, independente de você estar com mais ou menos tempo. As vendas que você não está realizando agora é fruto do que você não está oferecendo, é fruto das ofertas que você está deixando de fazer hoje. Essa semana, quantas vendas você conseguiu fazer? Essa semana, quantas reuniões de vendas você realizou? Essa semana, quantos contatos novos você fez? Se você não conseguiu responder, além de falta de controle e acompanhamento, você não tem uma rotina que permite com que isso aconteça de forma constante no seu negócio. As rotinas de vendas precisam fazer parte do seu dia a dia e garantir que o que precisa ser feito será feito. As rotinas precisam
todas as rotinas que você for implementar no seu negócio, elas precisam, primeiro, atrair o seu público que você quer, seu potencial cliente ideal, permitir com que você possa se relacionar, criar engajamento e relacionamento com ele, preparando para um próximo passo com você, que é o que eu chamo de aumento do estado de consciência desse seu potencial cliente. E a partir daí, você chamar para uma conversa de vendas, uma apresentação mais oficial e até mesmo uma apresentação de oferta como um próximo passo. Então, as rotinas precisam permitir com que você execute com eficiência e muita excelência a atração, o engajamento e o relacionamento e permita uma conversa de vendas. Por isso que todas as rotinas são um experimento de vendas. A gente precisa, antes de automatizar a rotina, você precisa primeiro criar, depois você precisa validar essa rotina, para que depois de uma rotina validada, você possa automatizá-la. Aí sim, gerando o máximo de produtividade, muita efetividade para as suas vendas, e aí sim, depois que você automatizou, você procura criar uma aceleração e uma escala onde você une vários pontos de conversão, vários pontos de conexão, e é assim que são as fases da implementação de rotinas que vendem no seu negócio. E uma coisa que é muito importante, o empreendedor e o vendedor não podem depender de terceiros para criar e validar experimentos de vendas, criar rotinas de vendas. Se você depender de terceiros, isso vai demorar demais. E é por isso que eu defendo que o empreendedor e o vendedor precisa ter autonomia para criar, precisa saber como fazer, saber criar uma rotina, saber validar uma rotina, saber, inclusive, como automatizar algumas rotinas, até porque hoje a gente tem tecnologia ou gratuita ou extremamente barata que permite você ter rotinas automatizadas no seu negócio, tá bom? Então, isso que importa para que você implemente um fluxo contínuo de geração de leads, né? Onde você pode ter os seus contatos mornos, ou seja, que te conhecem, os contatos frios que ainda não te conhecem, que você possa, através de ações, estratégias de atração, convidá-los para uma experiência com você, uma experiência que de fato você consiga engajar e aumentar o estado de consciência. Pode ser uma palestra, uma aula, um mini treinamento, um workshop, um texto. Vai depender muito do teu negócio, do teu perfil, mas isso é importante que seja encaminhado para uma área de engajamento, para aumento de confiança, aumento de consciência e que ele de fato, passe a aumentar aquele nível de confiança em você para que depois, durante esse processo, você convide para uma próxima etapa, uma conversa de vendas, onde ele pode agendar ou até mesmo te chamar no WhatsApp ou ferramentas de comunicação para que você tenha uma reunião 1 a 1, uma conversa de vendas para você apresentar a sua oferta e aí sim ele decidir se ele vai se tornar cliente ou ainda não se tornar cliente. De qualquer forma, você coloca o seu potencial cliente, ou que te conhece, ou que ainda não te conhece, num fluxo, numa jornada, que você vai poder, num primeiro momento, validar e depois automatizar. E é exatamente isso que eu ajudo as empresas, os empreendedores, a implementar na mentoria RQV, que são rotinas que vendem. É exatamente isso que a gente faz, que eu faço e ajudo, não só na criação, mas também na validação e na automatização dessa rotina de vendas, tá bom? É importante que nessa página estou descrevendo toda a mentoria, como funciona, todas as etapas, mas é importante que você entenda que essa mentoria ela tem uma duração de 6 meses, podendo ser renovada por mais 6 meses. Existem conteúdos preparatórios e os encontros ao vivo quinzenais, que são encontros de acompanhamento, orientação e feedback, tá bom? Todas as pessoas, todos os mentorados que fazem parte têm acesso a um free pass de todos os produtos que a minha empresa Vendabilidade criar, de workshops, seminários, até porque essa mentoria é a mentoria premium, é uma mentoria com atendimento individual
Então, é uma mentoria com uma proximidade muito grande dos mentorados comigo. Então, todos os produtos que vieram, que já foram criados e forem criados, têm acesso, todos os mentorados têm acesso direto a todos os produtos, Free Pass. Nós temos uma área de comunidade, tem trocas de experiências, network entre todos os mentorados enquanto estiverem na assinatura ativa, né? Os encontros acontecem encontros ao vivo, né? Com o objetivo de eu abro o microfone, escuto a situação, a gente faz todo o processo de acompanhamento, orientação e um plano de ação para os próximos 15, 30 dias, para que as pessoas possam se movimentar, além de ter um canal de suporte direto, onde as suas dúvidas e as validações que você quer que eu faça individualmente, você pode mandar para mim e eu vou responder individualmente essas situações para que nenhum processo pare e trave, tá bom? Além disso, todos os conteúdos já são disponibilizados na área dos mentorados, e também todos os mentorados têm direito a um encontro mensal individual comigo, para que eu possa fazer o acompanhamento e dar algumas direções e eventualmente tirar dúvidas e destravar algum processo que pode estar bloqueando ou atrapalhando dentro do processo, seja ela uma dúvida, pode ser uma questão específica e pontual, ou até mesmo um direcionamento ao que eu faço nesse caso, o que eu faço nesse outro caso. E também todos os mentorados podem se tornar parceiros da mentoria, caso eles recomendem ou indiquem a mentoria para alguém. Para fechar, essa mentoria tem 4 etapas, 4 fases, cada mentorado ele entra na fase 1, que é a fase de preparação, onde ele vai preparar toda a base para a construção da sua rotina. Essa base envolve ele trabalhar o funil reverso, onde a gente vai construir esse funil reverso e vai montar o que eu chamo dos 5 P's da vendabilidade, que são os 5 P's que são a base de todo o processo da rotina. Feita a preparação e validado esses materiais, cada mentorado pode estar em fases diferentes, não tem problema algum com isso, mas feito a validação da fase 1, o mentorado passa para a fase 2, onde ele vai criar e validar a rotina, onde eu vou também ajudar com estratégias de atração, de conscientização e das conversas de vendas, para que a gente possa implementar um experimento, uma primeira validação. Feito isso, e a gente trabalhou isso junto, passa para a fase 3, onde aí sim é automatizar aquela rotina que foi validada, automatizamos isso, depois a gente passa para a fase de aceleração, onde a gente vai criar mais do que uma rotina, um mix de rotina, pensando se vale a pena também inserir outros produtos, outros serviços, para que aí sim você entre no estágio de escala. O investimento, até o momento, é um investimento que está aqui na página, é uma condição especial para as pessoas que vão entrar. Então, rolem a página aqui, verifiquem qual é esse investimento, acessem, e qualquer dúvida que você tiver, mesmo aqui na página, você pode me chamar, você pode chamar o time, meu time, minha equipe, para tirar qualquer dúvida, que tenha esse acesso direto com a gente aqui, e gostaria muito que você pudesse fazer parte da mentoria e a gente implementar no teu negócio rotinas que façam com que você venda cada vez mais, melhor e mais rápido, tá bom? Grande abraço, espero vê-lo e vê-la dentro da nossa mentoria. E detalhe, se você tem alguma dúvida se vai valer a pena você entrar na mentoria, convido você a entrar, e o risco é 100% meu. Você tem 14 dias para entrar na mentoria, conhecer todo o ambiente, a área de mentorados. Provavelmente nesses 14 dias você vai participar de um encontro ao vivo, e se não fizer sentido, tudo bem, você pede, a gente retorna, eu devolvo todo o seu dinheiro, sem qualquer problema, sem nenhum problema, o risco é inteiramente meu, tá bom? Então fique tranquilo, é um convite para você, entra na mentoria, veja todos os materiais, participe das aulas, e nesses 14 dias você pode decidir se realmente vai fazer sentido você continuar. Vai ser um grande prazer a gente poder trabalhar juntos, tá bom? Um grande abraço para você e te espero na mentoria. Um abraço e tchau, tchau.